Boa tarde a todos. Estamos começando mais uma reunião semanal da programação da operação. Eu sou Luana e vou ser a facilitadora da reunião. Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Por isso, nós teremos uma reunião especial, diferenciada, né? Todas as nossas apresentações serão feitas por mulheres. Como divulgamos nas nossas redes sociais, gostaria de salientar mais um ponto também. Toda a programação que foi feita ontem, no caso, para a operação de hoje, também foi feita por mulheres. Ao total, 25 mulheres da região, da área da PR, participaram dessa programação. Realmente é um dia especial, feliz Dia das Mulheres para todas nós, né? Como sempre, né, nossa reunião será dividida em 3 blocos. Entre os blocos, nós teremos 5 minutos para as perguntas que serão encaminhadas pelo chat, ok? Antes de passar para a primeira apresentação, eu gostaria de chamar a Diana para dar um informe geral. Por favor, Diana. Olá, Luana. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão acompanhando essa segunda reunião semanal aí da programação da operação. Antes da gente começar a reunião em si, eu tenho só um comunicado aqui para passar, referente a uma notícia que saiu no Sintegre nessa semana. Então, aqui é a gerência executiva de programação, a gente vai começar a fazer uns encontros, de aproximação com os agentes que a gente tem relacionamento, né? E a gente vai começar, então, fazendo o primeiro encontro com os agentes térmicos, especificamente com os agentes térmicos. Então, nesse QR Code, onde vai estar disponibilizado na apresentação, logo que terminar a reunião, nesse link aqui também, eles estão direcionados para essa notícia, onde na notícia a gente tem um link para inscrição desse evento. Então, tanto a participação presencial quanto a participação online, é obrigatório que seja feita uma inscrição no link indicado nessa notícia. E esse primeiro encontro vai ser no dia 20 de março, com previsão aí de acontecer entre 1h45 da tarde até as 18 horas. Então, só passando rapidamente aqui pela agenda prevista, né? A gente então tem a previsão de falar sobre a visão geral dos processos, da programação da operação, aí depois passando pelo processo do PMO, intervenções energéticas, a importância das usinas termoelétricas no contexto elétrico para atendimento às áreas críticas, e depois finalizando com a parte da programação diária, falando sobre declaração de dados de commitment térmico para programação diária, flexibilidade operativa e flexibilidade de deslocamento hidráulico e exportação de energia. Então, só reforço que para participação é necessário fazer a inscrição, o link de inscrição está nesse link da notícia aqui no QR Code e nesse link também. E vai ser um evento híbrido, né? Preferencialmente, né? Quem puder, a gente tem a preferência aí de que o encontro seja quem puder ir presencialmente no escritório, no auditório lá do Rio de Janeiro, para a gente se encontrar e ter uma relação assim um pouco mais próxima, dado que na época aí, quando a gente entrou na pandemia, essa relação acabou ficando um pouco distante. Então, esse é o primeiro encontro. Temos a ideia também de terem outros encontros aí ao longo do ano com os demais agentes de geração. Então, era esse comunicado que eu tinha para passar. O Luana, a gente passa a palavra de novo. Perfeito, Diana, obrigada. Vamos então ao nosso primeiro bloco, né? Nós teremos apresentações primeiro sobre a previsão meteorológica, depois sobre a previsão hidrológica e depois sobre a operação hidráulica. Então, a primeira apresentação, que será sobre a previsão meteorológica, será feita pela Aline. Por favor, Aline. Boa tarde aos presentes. Eu vou compartilhar aqui minha tela com a apresentação. Só um minutinho, por favor. Prontinho, acredito que já esteja disponível a tela. Meu nome é Aline, eu vou dar início à previsão meteorológica, começando falando sobre as condições de tempo que ocorreram durante essa semana operativa. O início da semana ela foi marcada por atuação de uma frente fria ali no litoral sul da Bahia. No decorrer da semana, teve um avanço de uma outra frente fria pela região sul e sudeste do país, onde provocou pancadas de chuvas em pontos isolados na região sul e também na região sudeste. E acho que o destaque é os maiores totais de precipitação ocorrendo ali na faixa mais ao norte do país, tanto na região norte como na região nordeste, isso devido à atuação da zona de convergência tropical que atuou durante essa semana, provocando essa chuva nessa faixa mais ao norte. Passando aqui, agora falando sobre as temperaturas máximas, no período dessa semana operativa, do intervalo do dia 2 ao intervalo do dia 8, comparando com a semana operativa anterior,
O destaque é o declínio das temperaturas máximas na região sul, que se deu devido à passagem da frente fria, como informei anteriormente, no decorrer dessa semana, que acabou acarretando numa diminuição da temperatura na região sul especial. Em relação à radiação solar, o que eu trago de destaque para essa semana operativa é que em relação à semana passada, teve essa radiação mais uniforme na parte mais central do país, pegando o sudeste, centro-oeste, parte do nordeste, e para essa semana operativa, essas radiações para essa parte mais central do país não foram observadas de forma tão uniforme assim, isso devido às pancadas de chuva que aconteceram na região sudeste, centro-oeste, em pontos isolados, em especial durante a tarde, final da tarde, acarretando essa diminuição da radiação solar em alguns pontos dessas regiões. Em relação à velocidade do vento, é a manutenção, como eu falei, da atuação da zona de convergência tropical, atuando ali na faixa mais ao norte do país. Isso acaba influenciando na geração dos parques eólicos, em especial do Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, acarretando uma redução da geração nessa região. E também devido à frente fria que ocorreu no início da semana operativa, no litoral sul da Bahia, acabou influenciando os ventos na parte mais interior da Bahia, do estado da Bahia. Agora, passando para a previsão de precipitação, para o intervalo do dia 9 ao dia 15, mantém ainda a atuação da zona de convergência tropical ali na faixa mais ao norte do país, isso acaba acarretando precipitação nessa faixa mais ao norte e atuando ali nos trechos mais baixos das bacias do norte, mas apesar dessa precipitação acontecendo nesses trechos mais baixos, as bacias do norte como um todo, apresentam precipitação abaixo da média para a próxima semana. As bacias do Sudeste também têm a previsão de precipitação acontecendo nas bacias do Sudeste, isso devido às áreas de estabilidade que estão ocorrendo e vão continuar ocorrendo no início dessa semana operativa, apenas no início da semana operativa, mas apesar dessas pancadas de chuva, a previsão é de ficar uma chuva abaixo da média, e no sul a chuva deve ficar próxima à média. E também essa chuva vai ocorrer devido às áreas de estabilidade que vão atuar no início dessa semana operativa. Em relação à previsão da temperatura, da eólica, da solar, o que eu trago de destaque aqui é em relação à temperatura, que para o sul, durante a semana operativa, deve apresentar uma elevação das temperaturas na região sul, isso devido a uma alta pressão que vai atuar ali na região e também ao avanço de uma frente fria que vai ocorrer apenas no final da semana operativa. Então, durante a semana operativa, não tem a atuação de uma passagem de uma frente fria nessa região sul. Então, por isso, essa elevação de temperatura durante a semana. No entanto, olhando para o intervalo da semana como um todo, do dia 9 ao dia 15, as temperaturas vão se manter estáveis, com exceção de Curitiba, que vai apresentar uma elevação da temperatura máxima. A eólica, para a próxima semana, também vai permanecer estável, e ela também ainda tem um predomínio da zona da Zecite atuando ali na faixa mais ao norte, e por isso, os ventos ali na região dos parques do Piauí, do Rio Grande do Norte e do Ceará não estão tão favorecidos assim como se tem observado nas últimas semanas. A solar também vai permanecer com um padrão bem parecido com o que vem observado durante essa semana, então a solar na próxima semana também permanece estável. Era isso que eu tinha para passar, muito obrigada pela atenção. Eu devolvo a palavra para a Luana. Perfeito, Aline, obrigada. A nossa segunda apresentação será feita pela Ana e tem como tema a previsão hidrológica. Por favor, Ana. Boa tarde, Luana. Boa tarde a todos. Vou começar a compartilhar aqui a minha tela. Luana, peço só para você, se você puder me confirmar que você já está vendo a minha apresentação. Estou sim, Ana, tudo certinho.
Tá bom, obrigada. Boa tarde a todos. Vou começar a apresentação da previsão hidrológica. A previsão hidrológica para o subsistema Sudeste para as próximas semanas operativas é de recessão. A expectativa é de fechamento do mês de março em 59% da MLT, o que representa a terceira menor ENA no histórico de 94 anos. Observamos um comportamento de queda para as bacias do Grande, Paranaíba, Paranapanema e do Paraná. Na bacia do Grande, a expectativa é de fechamento do mês de março em 44% da MLT, o que representa a quarta menor ENA do histórico. Na bacia do Paranaíba, a expectativa é de fechamento do mês de março em 42% da MLT, o que representa a terceira menor ENA no histórico de 94 anos. Na bacia do Paranapanema, a expectativa de fechamento do mês de março em 45% da MLT, o que representa a sexta menor ENA no histórico. Já na bacia do Paraná, a expectativa de fechamento do mês de março em 46% da MLT, representando a segunda menor ENA no histórico. A previsão hidrológica para o subsistema Sul, para as próximas semanas operativas é de uma leve recessão. A expectativa é de fechamento do mês de março em 115% da MLT, o que representa a 32ª maior ENA no histórico. Observamos um comportamento de queda até o final do mês, tanto para a bacia do Iguaçu e do Uruguai. Já para a bacia do Jacuí, a gente observa um comportamento de ascensão. Na bacia do Iguaçu, a expectativa é de fechamento do mês de março em 94% da MLT, o que representa a 45ª maior ENA no histórico. Na bacia do Uruguai, a expectativa é de fechamento do mês de março em 143% da MLT, o que representa a 10ª maior ENA no histórico. Por último, na bacia do Jacuí, a expectativa de fechamento do mês de março em 171% da MLT, o que representa a 13ª maior ENA no histórico. A previsão hidrológica para o subsistema Nordeste para as próximas semanas operativas é de queda. A expectativa de fechamento do mês de março em 56% da MLT, o que representa a 17ª menor ENA no histórico de 94 anos. A previsão hidrológica do subsistema Norte para as próximas semanas operativas é de ascensão. A expectativa de fechamento do mês de março em 89% da MLT, representando a 26ª menor ENA no histórico. Já para a bacia do Tocantins, aqui também a gente observa uma ascensão para as próximas semanas operativas, com expectativa de fechamento do mês de março em 90% da MLT, o que representa a 45ª menor ENA no histórico. A previsão hidrológica semanal para as principais bacias do SIM apontam volumes de ENA entre 120% a 160% da MLT para as bacias do Uruguai, Jacuí, Iguaçu e Paraguaçu. A previsão de ENA com valores entre 80% e 120% da MLT ocorre para as bacias do Madeira, do Atumã, Curuaúna, Xingu, Tocantins, Parnaíba, Paraíba do Sul, Capivari e Itajaí-Açu. As demais bacias apresentam previsão abaixo de 80% da MLT. Por fim, na evolução da ENA mensal, podemos observar que os subsistemas Sudeste, Nordeste e Sul tiveram uma perda da ENA em relação ao último mês. Já o Norte, observamos um aumento da ENA em relação ao mês de fevereiro. No entanto, na evolução da previsão hidrológica mensal para o fechamento do mês de março, essa revisão 2, em comparação com a última revisão, que foi a 1, apontamos uma manutenção das ENAs em todos os subsistemas, com exceção do Norte, em que observamos uma queda da ENA. Eu devolvo a palavra a você, Luana, e fico disponível para perguntas. Perfeito, Ana, obrigada. A próxima apresentação tratará da operação hidráulica. Vou, Camila. Boa tarde a todos. Meu nome é Camila, a gente vai dar início aqui à apresentação da parte da operação hidráulica para essa semanal. Aqui nesse slide a gente tem a apresentação das agendas das reuniões das salas de crise e acompanhamento da Agência Nacional de Águas. A próxima reunião do Paranapanema vai ser no dia 28/3, a do Sul no dia 20/3, a do São Francisco no dia 2/4, a do Tocantins no dia 27/3,
a do Doce do dia 19/3 e a do Paraguai do dia 2/4. Além dessas salas, nós temos as reuniões extraordinárias de acompanhamento do fenômeno El Niño, que para a região Nordeste, a próxima sala vai ser no dia 21/3, e para a região Norte vai ser no dia 22/3. Aqui apresentando a parte da programação hidráulica, nessa semana nós tivemos a terceira reunião da sala de acompanhamento da Bacia do São Francisco. Essa reunião foi no dia 2 de março. Nós temos aqui apresentando no lado esquerdo as perspectivas de defluências, né, para o aproveitamento de Três Marias. Para março, foi de 270 metros cúbicos por segundo, e para abril, 260 metros cúbicos por segundo. O gráfico abaixo, ele mostra os volumes, né, armazenados durante essa simulação, sendo a linha vermelha o cenário inferior, a linha azul claro, né, o cenário superior, o azul escuro observado e o pontilhado o volume de espera. Essa simulação, ela foi feita do período de 4/3 até o dia 30/4, sendo que a média para essa simulação de defluência foi de 254 metros cúbicos por segundo para o cenário inferior, e para o cenário superior foi de 341 metros cúbicos por segundo. No cenário inferior, ele correspondeu-se ao quarto menor do histórico, de 91 anos, representando 28% da MLT, e no cenário superior foi o sexto menor, representando 38% da MLT. Aqui ao lado direito nós temos a política de influência utilizada para Sobradinho e Xingó. Para o mês de março foi 1.470 para Sobradinho, 1.360 para Xingó, e para o mês de abril para Sobradinho foi 1.200 e 1.100 metros cúbicos por segundo para Xingó. Fazendo a média da simulação, seria para esse período da simulação de 1.659 e 2.119 metros cúbicos por segundo, representando o cenário inferior como 18º menor e o cenário superior como 33º menor. Chegando aqui o nível de, voltando que eu esqueci de falar anteriormente, o nível de Três Marias, ele chegou no cenário superior com 61,3% e no cenário inferior com 58,5%. Já os níveis aqui para Sobradinho, para Xingó, a gente está chegando com o cenário superior com 88,5% e no cenário inferior com 80,4%. Para esse período, né, do dia 4/3 a 31/5 de 2024, nós tivemos a revisão do volume de espera de Boa Esperança e do volume de espera da Algaia Sobradinho. Essas foram as semanas e os volumes de esperas revisados. Essa revisão, ela está dentro do plano anual de prevenção de cheias, né, especificamente dentro dos relatórios de regras, dando autorização para a gente fazer revisão dos volumes de espera. Aqui, atualmente, a única bacia, o único reservatório que está ocupando o volume de espera é a Algaia Funil, está com perspectiva de replecionamento ali do reservatório, então, para a gente não dar um salto muito grande para a próxima semana, ele já estava numa condição um pouco mais alta e sem perspectivas de chuvas para a região, a gente está mantendo o reservatório com um volume um pouco mais alto, já mirando na próxima semana com o sentido de replecionar o reservatório de Funil. Essa semana nós tivemos a notícia de que foi realizada a reunião do CMSE no dia 6/3. Essa reunião, ela determinou a redução de defluência mínima da usina de Jupiá e da usina de Porto Primavera, com medida para conservar os reservatórios. Vocês podem encontrar essa notícia nesse link que está dentro desse slide. A gente, nesse momento, o INS está em tratativas com os agentes para verificar as perspectivas dessas reduções, mas ainda não temos datas de quando ela se iniciará. Eu finalizo aqui a apresentação da operação e devolvo minha palavra para a Luana. Obrigada, Camila. Vamos Obrigada. agora ao intervalo de 5 minutos, quando traremos as respostas às perguntas feitas pelo chat e a apresentação do segundo bloco. Até já. Boa tarde mais uma vez, voltando agora, né, com algumas questões que foram encaminhadas pelo nosso chat, antes de começarmos as apresentações desse terceiro bloco. A primeira pergunta feita pelo Márcio
né? Márcio Bessa, da Eletrobras. Boa tarde, parabéns pelo dia de vocês. Obrigada, Márcio. Estou com dificuldade de telefonar para a gerência de RH, né? Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia. Poderia me passar um número? Márcio, o contato preferencialmente é feito pelo Fale Conosco, né? Temos uma equipe preparada, né, para receber as questões de vocês, nós encaminharmos internamente. Mas, de qualquer forma, eu vou te passar o telefone da nossa secretária, que é a Fátima, né, que é o 21 3444 9895, né? Então, você pode falar com ela é a secretária de toda a PR, e aí, claro, direcionar, né, quando necessário, né, alguma coisa fora que não possa, que você prefira, né, tratar de forma, pelo telefone, sem ser pelo Fale Conosco, ok? Ficamos à disposição. Agora vamos a algumas questões. Vou ler várias perguntas e aí no final a Camila vai me ajudar na resposta, ok? A primeira pergunta do Gustavo, né, da Nova Energia, ele pergunta: Prezadas, gostei do prezadas, viu, Gustavo? Foi veiculado na imprensa que o CMSE autorizou a redução da saída de água nas usinas hidrelétricas de Jupiá e Porto Primavera. Foi definido um valor para a vazão de Porto Primavera? Será 3.900? Já está definido quando as reduções de vazão começarão a valer, bem como o prazo de vigência dessas reduções? Essa é a primeira pergunta do Gustavo. Vou ler mais uma, do Luciano, de Furnas. Prezados. Boa tarde. Sobre a aprovação do CMSE para o uso da redução do valor da defluência mínima de Porto Primavera, poderão esclarecer até quando ou até que PMO, pelo menos, o ANS irá considerar essa alteração dos modelos? Com relação ao modelo New Wave, essa alteração em cada PMO será somente nos 2 primeiros meses de cada PMO, de cada DEC de PMO? Caso a CCE esteja disponível durante a reunião para as dúvidas, ela poderia confirmar essa alteração formará preço apenas a partir do PMO de maio? Nessa pergunta especificamente, a Diana vai ajudar também na resposta, tá? Então, já já eu passo a palavra para a Camila e para a Diana responderem essas questões. Mais uma do Renato. Prezadas, gostei. Obrigada, Renato. Boa tarde. Gostaria de entender qual será o time, né, de aplicação da flexibilização da vazão mínima em Porto Primavera. Será após o cadastro do FSARH pelo agente? Tem alguma previsão de período que a flexibilização abrangerá? A restrição será representada no QDEF, como está hoje, ou QTURP? Ok? Mais uma, do Jackson, da Máxima Energia. No PMO de sexta-feira passada, 1º de março, ao ser questionado a respeito de possíveis medidas de despacho térmico adicional por garantia energética, o ONS sinalizou que havia possibilidade de estudos sobre esse tema ser levado no dia 6 de março. O que foi decidido no CMSS a respeito desse tema? Mais uma do Vitor, da Engie. Boa tarde. A redução das defluências mínimas de Porto Primavera e Jupiá já inicia em março ou somente para o mês de abril? Desculpa, o Vitor depois ele mandou pergunta já respondida. Ok, Vitor, desculpa. Mais uma pergunta, né, da Isabela, da Petrobras. Boa tarde a todos. Vocês poderiam explicar o motivo de uso do termo redução para defluência de Chupiá, quando na prática está mantido o valor já praticado e aceito em FSARH atualmente? Não seria mais adequado usar o termo apenas para Porto Primavera? Desde já agradeço. Mais uma pergunta do Fabiano, da Energisa. Boa tarde. Gostaria de saber se o ONS já tem uma data para o final do período de redução de Porto Primavera e Jupiá, ou seja, até qual mês essa redução foi autorizada. E mais uma pergunta, a última, do Humberto, da Prime Energy. Prezados, apesar de não haver perspectiva de quando será feita a redução de vazão em Porto Primavera, será possível indicar o que é necessário para a redução seja realizada? Os testes de impacto da redução de vazão feitos nos últimos anos já serão suficientes para que a redução possa ser feita ou serão necessários estudos adicionais e nova avaliação por parte do IBAMA? Além disso, quando a redução for feita, há alguma definição a respeito de até quando o ANS poderá aplicar a restrição reduzida de vazão? Como eu falei, foi feito pelo Humberto e eu chamo a Camila para me ajudar na resposta. Por favor, Camila. Boa tarde a todos, obrigado pelas perguntas. Como a Luana informou, eu vou responder a uma parte, a Diana ela vai fazer a complementação, o que se refere à questão dos modelos. Como eu disse na apresentação, a gente ainda está em tratativa, tá? O ONS com os agentes, então a gente não tem ainda uma data de início da redução dessas defluências.
isso está sendo conversado, como a gente também ainda não tem os impactos disso, se a gente vai se manter o que já foi feito no passado, né, vai se avaliar esses impactos, ou se vão fazer novos testes de redução. Isso ainda está sendo tratado. Assim que a gente tiver uma resposta, uma definição em relação a essas defluências e as escadinhas que vai ser feita tanto para Porto Primavera quanto para a usina de Jupiá, aí isso vai ser declarado dentro do sistema do FSARH e vocês vão poder ver o que será feito dessas defluências para esses dois reservatórios. Tá? Acho que foi a Isabela que ela perguntou, porque a gente fala de redução da usina de Jupiá também. Isso foi determinado, né, como já disse, pelo CMSE, e lá, até na própria reportagem, eles já dizem os valores iniciais de redução que seria para Porto Primavera e para a usina de Jupiá. Não sabemos ainda se manterá nesse valor ou se terá uma redução maior, por isso que a gente diz que a redução ela será tanto para o reservatório de Jupiá quanto para o reservatório de Porto Primavera. Eu acho que a Diana já pode fazer a complementação, porque basicamente, em relação à minha parte, eu já respondi. Diana, se puder falar. Ok, Camila, obrigada. Boa tarde a todos. Uhum. Vou fazer aqui um complemento em relação à pergunta feita pelo Luciano Contim, de Furnas, que era relacionada à representação das restrições no modelo New Wave. Então, de acordo com o que a Camila comentou, a gente está, então, em negociação ainda, e a representação no New Wave vai estar de acordo com os FSARHs que forem ser cadastrados, assim que a gente já tiver toda essa negociação feita, né? Então, não seria, assim, especificamente nos 2 primeiros meses conjunturais, mas vai ser de acordo com a vigência do FSARH especificamente. Em relação à pergunta que foi direcionada para a CCE, a CCE ela não participa, né, das reuniões semanais aqui da programação da operação, e aí a gente só faz o pedido para que o questionamento para a CCE seja direcionado lá para um chamado direto para eles. Aí eu só reforço também que na reunião do PMO, a reunião do PMO ela é gravada e é publicada no canal do YouTube do ONS, né? E a reunião do PMO que foi realizada ali nos dias 22 e 23 de fevereiro, a gente teve perguntas semelhantes a essa também, que foi direcionada à CCE e a CCE chegou a responder. Então, se tiverem algum questionamento adicional também, podem consultar essa gravação. Teve uma pergunta também lida aqui pela Luana, que foi do Jackson, da Máxima Energia, referente à possibilidade de medida de despacho térmico adicional por garantia energética. Foi essa pergunta de hoje foi motivada por conta da pergunta que foi feita na semana passada, né? Até respondi na semana passada dizendo que a gente levaria essa questão para a reunião do CMSE que ocorreu agora no dia 6. Então, assim, o retorno que a gente tem é que nas condições atuais, né, no momento, dependendo das condições de carga e oferta, o ENS ele pode despachar, pode ter um despacho de térmica por razão elétrica sem autorização para despacho por razão energética, por enquanto. E aí, só ressalto que todo esse acompanhamento energético, eletroenergético, a gente leva sempre nas reuniões mensais do CMSE. Então, mensalmente a gente faz estudos, leva para o CMSE, então pode ser que nos próximos meses a gente tenha alguma novidade, mas atualmente a diretriz é essa, de que pode ter algum despacho por razão elétrica e não por garantia energética. Acho que finalizo aqui as contribuições, Luana. Te passo a palavra de novo. Perfeito, Diana, obrigada. Vamos começar agora com as apresentações do nosso segundo bloco, né? A primeira apresentação será feita pela Juliana e tem como título, né, tema previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário semanal. Por favor, Juliana. Boa tarde, eu me chamo Juliana, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Acredito que vocês já estejam vendo. Eu vou comentar sobre o desempenho da previsão de carga para a programação diária da operação dessa semana, do dia 1º ao dia 7 de março, iniciando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste. Então, nós tivemos previsões muito bem ajustadas à carga, que se verificou, com exceção do dia 2 de março, no sábado, que teve uma carga um pouco mais baixa,
em função das chuvas, e no dia anterior, como a gente não tinha previsão de uma queda de temperatura significativa, a gente decidiu por manter uma carga um pouco mais elevada. Os desempenhos foram muito bons. No PDP, teve um MAP dos desvios horários de 2,14%, com 79% dos desvios horários menores que 3%, e o modelo pré-carga D100 teve um MAP de 2,66%, com desvios horários menores do que 3% de 60%. O Sul também foi uma carga muito bem comportada, muito bem ajustada, né, com a previsão, com exceção do dia 5 de março, que teve a entrada de uma frente fria, e como a gente não tinha a previsão de uma queda tão brusca da temperatura quanto a que ocorreu, a gente optou por manter uma carga um pouco mais elevada do que a que realmente se verificou. Mas os outros dias a carga veio bem ajustada. A gente logo no dia 6 já corrigiu isso. Então, os desvios do PDP, desvio acumulado da semana de 2,37%, com 77% dos desvios horários menores que 3%, e no modelo pré-carga D100, com desvios de 3,5% e 60% dos desvios horários menores do que 3%. O Nordeste, essa semana foi uma semana de difícil previsão, com muita oscilação da carga em função das chuvas, e tivemos alguns desvios pontuais aí durante o dia. Mas, apesar disso, o MAP foi baixo, né, com um PDP de 2,24%, com desvios horários menores do que 3% em 71%, e o modelo pré-carga D100, com desvio acumulado de 2,6% e 60% dos desvios horários menores que 3%. O Norte, acompanhando bastante o que ocorreu no subsistema Nordeste, teve uma semana com bastante oscilação da carga entre os dias e alguns desvios também em função das chuvas. Mas, apesar disso, o desvio foi satisfatório, com um MAP do PDP de 2,38% e 72% dos desvios horários menores que 3%, e o pré-carga D100 com 2,38% de MAP e 67% dos desvios horários menores que 3%. E, finalmente, o SIM é uma carga também muito bem ajustada, com exceção do dia 2, puxado principalmente pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, e com desvios também muito bons, com PDP um MAP de 1,67% e 86% dos desvios horários menores que 3%, e o modelo também com um MAP muito bom, de 1,78% e 83% de desvios horários menores que 3%. E aqui vale destacar também que 32% dos desvios horários foram menores que 1% na programação. Então, eu finalizo aqui minha apresentação, eu fico à disposição para perguntas que vocês venham a ter, e eu passo minha palavra para a Luana. Obrigada. Obrigada, Juliana. A nossa próxima apresentação será feita pela Marcela e tem, então, como título o tema Previsão de carga para o PMO, revisão semanal. Por favor, Marcela. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar também aqui a minha apresentação. Juliana, você poderia parar o compartilhamento aí, por favor? Obrigada. Só um minutinho que eu tô... consegui, desculpa. Ótimo, obrigada. Nada. Eu acho que vocês já veem a minha apresentação. Sim? Sim, Marcela, tudo ok. Obrigada. Okay. Então, tá bom. Vamos continuar, então, agora falando de carga no horizonte semanal. Nós vamos falar da consolidação das previsões de carga para as semanas à frente, né, com base no que foi consolidado no estudo da segunda revisão semanal. Mas antes de nós passarmos para esse acompanhamento, né, e sinalização das previsões, nós vamos fazer os destaques em relação à meteorologia.
A previsão que nós temos para a próxima semana operativa é de manutenção das temperaturas elevadas em todas as regiões do país, um comportamento bastante semelhante com que vem sendo observado nas últimas semanas. O único destaque em termos de premissa, né, que nós consideramos para a próxima semana, ou seja, para os próximos 10 dias, é de uma leve elevação das temperaturas médias nas capitais da região sul, em relação ao comportamento observado nessa semana, e no acumulado também dos totais de precipitação. Nas demais capitais das demais regiões, a expectativa é de um cenário de estabilidade, tanto em relação às temperaturas, quanto à chuva. Para os subsistemas Nordeste e Norte, a sinalização é de nenhuma variação em relação ao comportamento das últimas semanas. A tendência é que as temperaturas se mantenham em patamares elevados e que venham ocorrendo ainda aqueles totais de precipitação bem esperados para essa época do ano e que vem influenciando aí no comportamento da carga das últimas semanas. Passando aqui para o acompanhamento, nós iniciamos com o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. A semana em curso, que é a segunda semana operativa do mês de março, ela está fechando 1,2% abaixo da nossa projeção, e em parte a gente associa essa pequena variação, né, à ocorrência de precipitação naqueles primeiros dias da semana operativa, como a Juliana mostrou no acompanhamento diário. E dadas as condições de poucas variações em relação ao comportamento dessa semana em termos de condições meteorológicas, nós fizemos somente um pequeno ajuste na terceira semana operativa do mês, acrescendo nela 1% em relação àquilo que havia sido considerado no estudo da revisão passada, ou seja, da revisão 1. As demais semanas do horizonte, né, ou seja, as semanas 4, 5 e 6, elas permaneceram com o mesmo valor em relação ao estudo passado. E essas informações contextualizadas, elas trazem para a gente hoje uma sinalização de fechamento da carga nesse subsistema com uma variação bastante pequena em relação à previsão original. Ou seja, essa variação hoje, passando para o subsistema sul, a semana em curso, ela está com uma variação de menos 4,5% em relação à nossa projeção. Isso a gente associa ao efeito dos maiores totais de precipitação e também da redução brusca de temperatura em função da passagem da frente fria também, mais para o início da semana, o que provocou também um desvio mais acentuado nas previsões do acompanhamento da programação diária, como apresentado anteriormente. E para as próximas semanas, especificamente para a terceira semana operativa, quando a gente tem sinalização de suave elevação das temperaturas em relação ao comportamento dessa semana, nós mantivemos a previsão anterior da revisão passada, não só para a terceira semana, mas para as semanas 4, 5 e 6 também. O comportamento das primeiras semanas do mês verificadas e mais a manutenção dos valores previstos para as semanas de 3 a 6 do mês de março, nós temos hoje também um março revisto, indicando uma variação quase nula em relação à nossa projeção inicial, apenas de 0,1%. Passando para o subsistema Nordeste, a semana em curso, ela está fechando um pouquinho acima da nossa projeção, em 1,1%. Então, não temos grandes destaques a fazer em relação a esse subsistema, dado o ajuste, né, da previsão em relação ao verificado, e por isso também nós não vimos necessidade nesse momento de fazer nenhuma alteração em relação aos valores consolidados no estudo da revisão 1. Essas informações, elas também sinalizam para a gente um março revisto com uma variação também bastante pequena em relação à nossa projeção da revisão 0, e a nossa expectativa hoje é de que o mês feche 0,9% abaixo da nossa projeção anterior. Aqui nós temos o subsistema Norte, a semana em curso com um desvio de 1% em relação à nossa projeção.
apesar do desvio ser muito pequeno, nós temos alguns fatores que influenciaram aqui o comportamento da carga nessa semana. O efeito precipitação, como a gente vem ressaltando ao longo das últimas semanas, e aqui nós tivemos também uma variação pequena de consumidor livre, que na semana passada havia apresentado um incremento de carga e nessa semana voltou a reduzir, e isso teve resposta na carga do subsistema, juntamente com outros fatores, né? Dentre eles o de precipitação. Dadas as nossas premissas, né, consideradas para esse estudo, né, para as semanas à frente, mais precisamente em termos de temperatura da terceira semana operativa, nós também não fizemos nenhum ajuste em relação às projeções realizadas na revisão 1, e com isso nós temos também hoje a expectativa de fechamento do mês com uma variação bastante pequena em relação à nossa projeção inicial de apenas menos 0,3%. Para finalizar, nós temos aqui o Sistema Interligado Nacional, que junta todas as informações que nós mostramos, apresentamos por subsistema, a semana em curso fechando com desvio de menos 1,5%, muito por conta do maior desvio aqui no subsistema sul e nas poucas variações observadas em outros subsistemas. E, dada também as poucas variações e as poucas modificações que nós fizemos nos subsistemas em relação às semanas do horizonte de previsão, nós tivemos aqui somente uma variação na terceira semana operativa do mês, em 0,6%, um ajuste pequeno em relação à projeção do estudo anterior, enquanto que as semanas 4, 5 e 6, elas permaneceram com o mesmo valor previsto na revisão passada. Essas informações, elas apontam para a gente um valor de 82.716 como fechamento do mês de março, o que indica também uma variação bastante pequena em relação à nossa projeção realizada lá no PMO original. Essa variação fica em apenas 0,3%. Essas eram, então, Luana, as informações que nós tínhamos a trazer em relação à carga semanal. Eu volto a palavra a você e agradeço a atenção de todos. Boa tarde. Perfeito, Marcela, obrigada. A próxima apresentação, no caso, a terceira e a quarta apresentações serão feitas pela Diana e tem como tema, né, resultados do PMO e intervenções energéticas relevantes. Por favor, Diana. Boa tarde novamente, Luana. Boa tarde a todos que estão acompanhando a reunião. Então, eu começo primeiro falando sobre os principais resultados da revisão 2 do PMO de março. Vou falar especificamente sobre os resultados da primeira semana operativa aí do estudo, que contempla o horizonte aí do próximo sábado, que é amanhã, né, dia 9 de março, até a próxima sexta-feira, dia 15. Porém, antes de entrar nos resultados, temos alguns destaques em relação aos dados de entrada, algumas atualizações que fizemos nessa semana. Começando a falar primeiro sobre o despacho da ANEEL que recebemos para consideração nessa revisão, é o despacho 621, referente à homologação do CVU da usina termoelétrica de Uruguaiana. Esse CVU, então, temporário, válido até dia 30 de abril desse ano, de 2024. E a gente inicia, né, considerando o CVU com a inclusão dos custos fixos. Então, tivemos essa alteração, né, mostrando aqui nesse próximo gráfico, tive essa variação aqui do CVU de Uruguaiana, onde o CVU era zerado até então, e nessa semana já passa a ter CVU para essa usina. Então, além disso, e também como mostrado aqui nesse gráfico, até o quarto dia útil de cada mês, temos a revisão por parte da CCE do CVU de algumas usinas vendedoras e leilão, e nessa revisão, então, a gente teve essa atualização, onde aqui nesse gráfico é possível ver a comparação aqui com a última semana, na revisão do PMO de março, em cinza, e em um tom aqui esverdeado, e relacionado aos valores dessa semana, já com os valores revisados. Lembrando que os valores também ficam aqui para futura consulta e também estão disponíveis tanto no DEC, do Decomp, quanto no site da CCE também, com as planilhas indicadas. Então, entrando agora nos resultados de fato, então, para a próxima semana operativa, o CMO obtido pelo Decomp foi de 4 centavos para todos os patamares, para todos os subsistemas, o mesmo valor, então, todos os subsistemas acoplados. Tivemos atingimento aí do limite de intercâmbio em alguns patamares de carga, onde aqui no bipolar aqui do norte-sudeste foi atingido esse limite em todos os patamares, na pesada, média e leve. O FNS mais FNS só no patamar de carga pesada, e o FNS aqui
pegando na pesada e média conjunturais, onde a gente representa restrições da rede onde afeta o limite de intercâmbio, e na leve estrutural. Então, considerando esse CMO obtido pelo DECOMP, a gente segue com estimativa de despacho térmico apenas por inflexibilidade, e essa inflexibilidade de acordo com as declarações feitas pelos agentes responsáveis de cada usina. Então, para essa semana, há a expectativa de um despacho por inflexibilidade em torno de 4,6 gigawatts médios. Nessa revisão do PMO de março, estamos comandando a semana comandando o despacho antecipado das usinas AGNL para a semana de 11 a 17 de maio. O benefício GNL calculado obtido para essa semana para o subsistema Sudeste foi de 3 centavos, para o Nordeste segue 0. Então, seguimos sem comando de despacho antecipado por ordem de mérito, razão elétrica ou qualquer outro tipo de modalidade para essas 3 usinas. Em termos de energia armazenada, aqui temos a linha bem mais clara aqui referente aos resultados do PMO. Depois a gente tem uma linha um pouquinho mais escura referente aos resultados obtidos na revisão do PMO de março, e agora essa linha mais escura referente ao comportamento da energia armazenada ao longo das semanas, agora do resultado dessa revisão 2 do PMO de março. Então, sobre o subsistema Sudeste, a gente começou o estudo com 64,4% da energia armazenada máxima do subsistema, e a expectativa do DECOMP é que a gente finalize o mês de março com 65,8%. O Sul a gente iniciou com 67,2%, com a expectativa de fechar o mês com 64,3%. Nordeste começando com 68,2%, com a expectativa de fechar o mês de março em 71,7%. E o Norte iniciando com 88,3%, com a expectativa de fechar o mês com 96%. Lembrando que aqui, ao final de cada gráfico, também temos aqui a indicação dos valores previstos para os cenários do segundo mês, no caso, para o final de abril. Então, o subsistema Sudeste tem a expectativa de finalizar entre 65,6% e 74,7%, o Sul entre 48,4% e 98,2%, o Nordeste entre 68,9% e 91%, e o subsistema Norte entre 96,4% e 97,6%. Em relação à importação de energia, seguimos com os mesmos montantes de oferta comparados com o da semana passada, com mudança apenas nos valores ofertados, tanto das ofertas de importação da Argentina quanto do Uruguai, e todos esses valores aí menores referentes aos valores ofertados na semana passada. Não vou entrar aqui em todos os valores aqui ofertados, vão ficar disponíveis na apresentação para futura referência também. Também lembrando que essa informação também está presente em todos os relatórios publicados ao longo do dia de hoje. Agora eu entro nas intervenções energéticas relevantes para a próxima semana, só faltou atualizar aqui, mas é a semana de 9 a 15 de março, começando pelo subsistema Sudeste, onde a gente tem um destaque para a unidade geradora 2 da usina termoelétrica de Cubatão, que está com uma manutenção preventiva programada no período de 9 a 23 de março, e a unidade geradora 5 da usina hidrelétrica Jupiá, com a manutenção prevista para ocorrer no período de 10 a 29 de março. No subsistema Sul, temos o destaque para a unidade geradora 2 da usina hidrelétrica de Campos Novos, a intervenção programada para o dia 9 de março. Ainda no subsistema Sul, uma intervenção preventiva para a usina de Itá, que está programada para o dia 10 de março, e a unidade geradora 4 da usina hidrelétrica de Governador Ney Braga, uma manutenção preventiva no dia 10. No subsistema Nordeste, temos destaque apenas para a unidade geradora 5, para a manutenção corretiva da usina hidrelétrica de Xingó, está prevista para ocorrer no dia 9 e dia 10 de março, e no subsistema Norte a gente não tem nenhuma intervenção energética relevante para a próxima semana operativa. Então, aqui eu finalizo aqui a apresentação por parte da Gerência de Programação Mensal e repasso a palavra para você, Luana. Obrigada. Feito, Diana, obrigada. Agora vamos ao nosso intervalo de 5 minutos e em breve voltaremos com as questões e com as apresentações do terceiro bloco. Até já. Boa tarde a todos mais uma vez. Vamos responder algumas perguntas, né? Antes de passar para o terceiro bloco. A primeira pergunta foi feita pelo Rômulo, da Copel. Ele diz: boa tarde, 2 perguntas. Primeiro, que já foi respondida, mas eu vou ler para todos conhecerem, né? E a segunda pergunta que vai responder para a gente é a Camila. Vamos lá. 2 perguntas. Sobre a defluência de Jupiá e Porto Primavera, o ONS vai travar nos modelos New Wave, DECOMP e DECEM a defluência máxima nos valores deliberados pelo CMSE?
Primeira parte. A segunda parte. Qual a taxa de variação da vazão defluente do TVR da UHE Belo Monte para chegar na vazão do hidrograma? De acordo com o hidrograma, o mês de março deverá ser de 4.000 metros cúbicos por segundo, mas está em torno de 2.700 metros cúbicos por segundo. Isso seria a média do mês? Obrigado. Isso foi o Rômulo. Eu vou juntar com outras questões ainda, que a Camila vai nos ajudar, como já falei. Do Orlando, da Eletrobras. Prezadas, boa tarde. Há alguma previsão de restrição de defluências máximas ou de nível de armazenamento para as usinas de Furnas e Mascarenhas de Moraes? O ONS fez alguma recomendação nesse sentido para o CMSE? Obrigada e bom final de semana. Obrigada, bom final de semana para você também, Orlando. Mais uma pergunta do Wilker, acredito que seja o Wilker, da Eletra Energy. Prezadas, boa tarde. Ainda no tema de flexibilização de Porto Primavera, desde o ano passado não são publicados novos documentos na seção de documentos gerais da programação e planejamento da operação no Sintegre. Seria possível que as comunicações voltassem a ser disponibilizadas aos agentes, assim como os estudos prospectivos que também eram publicados nesse produto e são citados na ata de reunião do CMSE? Obrigada. Por favor, Camila. Pessoal, obrigada pelas perguntas. Vou responder primeiramente a pergunta do Rômulo. A primeira pergunta as meninas já responderam anteriormente, né? Então vou me atentar aqui só para a parte da questão de Belo Monte, Pimental. Atualmente nós temos as taxas de variações dessas usinas cadastradas nos sistemas do FSARH. Nós temos as taxas de variação de 100 metros cúbicos por segundo, que elas são de acordo com a outorga das usinas, e nós temos também a taxa de variação de Pimental ali nos 4% na defluência do dia anterior. Então, são essas duas variações que a gente respeita ali para a operação dessas usinas. E, de acordo com o hidrograma, os hidrogramas eles são com valores de média mensal, tá? Então, por isso que atualmente nós estamos ainda com volta de 2.700, mas isso é a média do mês. Podendo atingir, né, para o hidrograma B, que é o hidrograma atuante no momento, para o mês de março, os 4.000 metros cúbicos por segundo. Respondendo à pergunta agora do Orlando, nós não temos, o ONS não tem no momento nenhum conhecimento sobre a tratativa dessa questão de redução de defluência das usinas de Furnas e Mascarenhas. Wilker, obrigada pela pergunta também. Essa gerência responsável pela essa documentação, eles estão verificando como é que eles irão fazer a disponibilização dos estudos prospectivos, tá? Mas isso já está sendo tratado, então brevemente vocês já terão o acesso a esses resultados. Obrigadas e devolvo a palavra à Luana. Obrigada, Camila. Só um aviso, né, que o Alessandro da Petrobras mandou pedir para a gente ler aqui. Vou divulgar, Alessandro. Prezadas, solicito divulgar o seguinte comunicado relativo à intervenção na Rota 1. Ressaltamos novamente que durante a parada da Rota 1, de 5 a 30 de março, nenhuma usina da Petrobras sofrerá impacto quanto à disponibilidade de gás natural, permanecendo disponível ao despacho do ONS em todo o período desta manutenção. Então, recado passado, Alessandra, ficamos à disposição. Nossas apresentações agora do terceiro bloco, terceiro e último bloco, né? A primeira apresentação tratará de limites elétricos e principais intervenções elétricas, e será feita pela Priscila. Por favor, Priscila. Oi, boa tarde, pessoal. Só um minuto para eu compartilhar a apresentação. Estão vendo a apresentação já? Ainda não, Priscila. Não? Acho que não fica. Quer que eu passe para Viviane, se tiver alguma dificuldade, depois a gente volta para você. Deixa eu só um segundinho aqui para eu compartilhar. Está aparecendo para vocês?
Agora foi. Coloca só na modo da apresentação, por favor. Oi? Oi, mas Ela tá tá na indo... tela dupla. É porque ela passa para outra tela. Por isso que eu tentei botar na outra tela. Mas eu acho que a gente pode seguir. Por mim, pelo menos Podemos tá seguir tranquilo. assim? Tô conseguindo ver bem. Então, vamos lá. Falando, então, sobre os limites elétricos com impacto na programação, né, e as principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Começando, então, aqui com a área norte-nordeste, ali no período de 9/3 a 15/3, nós temos o desligamento ali da linha Fortaleza 2 P102, circuito 1, e o início de 0 horas do dia 8 até as 17 horas do dia 11. Aqui é uma implantação ali para o seccionamento da Pacatuba. Então, a gente tem ali uma restrição do recebimento nordeste em 5.500 e o fluxo norte-nordeste em 4.200. Temos também o desligamento da barra 1, de Bom Jesus da Lapa, 2, 500 kV. Esse desligamento é de 9h30 a 1h do dia 9, no sábado. E nós temos, então, ali um fluxo nordeste-sudeste limitado a 6.000 e um recebimento sudeste-centro-oeste em 9.800. Temos ainda na área norte-nordeste um desligamento da barra da subestação de Gilboés 2. Ali começa às 10 horas do dia 9, no sábado, e vai até 6 horas da manhã do dia 10. Ali é uma manutenção preventiva em TPs, T6 para rádio, e para que, né, a gente tenha ali o sistema suporte contingências, nós temos ali uma limitação do fluxo nordeste e sudeste em 5.700 e o fluxo nordeste e norte em 5.200. Também um desligamento de barra nas subestações de Portões 3, 500 kV, que vai de 7 horas às 17 horas do dia 11 e 12, intervenção diária, aí, segunda e terça. Estão fazendo montagem e instalação de chaves seccionadoras. E ali a gente tem, para, né, o sistema suportar ali dinamicamente contingências, nós temos uma limitação do recebimento sudeste e centro-oeste. Ele tem que ficar entre menos 3.300 e 9.500, e o fluxo nordeste-sudeste em menos 3.500 e 5.600. Temos aí a última intervenção da área norte-nordeste, uma barra da subestação de Sapiaçu, 500 kV, que vai das 5 horas do dia 14 até as 17 horas do dia 17, obras ali para a entrada de Sapiaçu, Olindina, e temos para essa intervenção uma restrição do fluxo nordeste-sudeste em 5.900. Passando agora para a área sul-sudeste, temos um desligamento da linha de 765 Foz do Iguaçu e Vaiporã. Essa intervenção ela começa às 7 horas e vai até às 17 do dia 11/3, segunda-feira. O objetivo é sanar ponto quente ali no banco capacitor série. E ali, visando garantir o desempenho dinâmico ali do SIM na contingência dos circuitos remanescentes, a gente tem uma limitação da geração de Itaipu em 4.900, uma redução aí em 3.000 dos limites do recebimento sudeste, redução de 1.500 nos limites do recebimento sul, redução também de 500 kV nos limites do fluxo Bateias. Aí o limite fluxo norte-sudeste vai ficar limitado em 3.000, e o somatório entre o fluxo norte-sudeste mais o fluxo nordeste-sudeste em 8.000. Agora, intervenções envolvendo o elo de corrente contínua. Nós temos o polo 2 de Biúna, Foz do Iguaçu, 50 Hz, que vai das 8 horas às 16 horas do dia 11 e no dia 12, agora do 3. E para essa intervenção, a gente tem uma restrição aí do elo em 3.000. No mesmo período aí, de 7 às 17, dia 11 e 12, a gente tem também o desligamento do circuito ali de 50 Hz, circuito 2 de Biúna Foz, com a mesma restrição em 3.000. Indo para a área Complexo Madeira, aí a última intervenção, a gente tem um desligamento aí do polo 3 do Madeira, que vai de 5 horas até as 23 horas do dia 10/3, e para essa intervenção ali, né, para o sistema suporte à perda do bipolo 1,
a gente tem uma restrição dos bipolos de Madeira em 4.725, um fluxo norte-sudeste limitado a 3.700, o somatório ali do fluxo norte-sudeste mais o fluxo nordeste-sudeste em 8.000 e um fluxo nordeste-sudeste em 5.500. Então é isso, pessoal. Essas são as intervenções para esse período. Agradeço aí. E, Luana, devolvendo aí para você. Obrigada, Priscila. A próxima apresentação tratará da política operativa e será feita pela Viviane. Por favor, Viviane. Obrigada, Luana. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Tá vendo, né, Luana? Tudo ok, Vivi? Então, mais uma vez, boa tarde a todos, né? A gente vai fazer agora a apresentação sobre a política operativa da semana do dia 9 ao dia 15, né? Abordando o acompanhamento do DECEM também na programação. Esse primeiro slide, né, ele mostra a distribuição do balanço de geração, né, da semana de 2 a 8, né, semana em curso agora, está finalizando, por fonte de geração, né, 94% foi correspondido por despacho de geração renovável, né, dentre essas fontes, 23 são de usinas não despachadas centralizadamente, como usinas eólicas, fotovoltaicas, PCH, PCP e MMGD, né? Então, a gente destaca que aqui houve uma queda, né, mais significativa da geração das usinas eólicas, né, que foi em torno de aproximadamente 2 gigawatts médios, e uma elevação no mesmo montante, então, de geração hidráulica para compensar essa redução, né? Então, teve um aumento da geração hidráulica e uma redução da geração eólica em relação à semana anterior. A gente traz aqui daí nesse slide o acompanhamento, né, a comparação do TMO entre DECEM e DECOMP nessa semana operativa, né? A gente consegue ver que para a maioria dos subsistemas o TMO ficou muito próximo, né, DECOMP e DECEM, em torno de 4 centavos, né? E com exceção do subsistema norte, né, que em função de limitação do fluxo Jurupari-Oriximiná, a gente teve alguns despachos térmicos para atendimento a esse fluxo, né, tanto no modelo DECEM quanto na programação. E então a gente teve um TMO em torno de R$ 10 megawatt-hora, principalmente ali nos períodos da noite, né, de demanda mais elevada, né, invadindo muitas vezes até um pouquinho da madrugada. Esse mesmo fluxo é o que aparece aqui nesse gráfico, né? A gente mostra aqui o fluxo, o TMO por barra, né? No dia 8, né? A gente está dando um destaque para o dia de hoje, né? Que foi programado para o dia de hoje. E lembrando que só 30% das barras aparecem nesse gráfico, né? E aí a gente vê TMO equalizado, né? Entre subsistemas, com exceção do norte, né? Que chegou a patamares mais elevados de TMO em função do fluxo Jurupari-Oriximiná também. Aqui a gente vê, nesse slide, a gente vê os gráficos box-plot, né, com os valores de CMO por barra dos 4 subsistemas, e não tivemos dispersão significativa, né, de CMO em nenhum dos subsistemas, mas a gente teve alguns outliers muito pequenos, na maioria deles, né, no sul a gente não teve nenhum outlier, né. No norte, os outliers superiores foram causados pelo fluxo Jurupari-Oriximiná, né, como a gente já falou nos outros slides. No Nordeste, a gente teve outliers ali em torno de 0, né, em função da limitação de escoamento do conjunto eólico Ventos da Bahia, pelo modelo, e também pelo limite de FNS mais FNES. Esse limite também a gente causou outliers no subsistema Sudeste, né? São outliers inferiores e superiores que ocorreram ali entre 2 e 15 horas, né? E foram limites de FNS mais FNES e também de FNES. Entre 18 e 19, a gente teve outliers em função
da inequação para controle de carregamento da linha 138 kV Rocha Leão e Iriri. Entre 19h30 e 20, a gente teve outliers em função do limite de carregamento da transformação de Rio Verde, 230 a 138 kV, da subestação de Rio Verde. E às 22h30, a gente teve um outlier em função também de inequação para controle de carregamento da transformação de 500 kV 230 da EC Ribeirãozinho, esse S230 da figura. Da geração hidráulica, né, fazendo um comparativo, né, desse PDP, o PDP final, no caso, né, dessa semana que se passou, a gente pode observar que no PDP, né, o que foi efetivamente programado foi gerado menos nas regiões Nordeste e Norte, principalmente devido ao Unit Commitment hidráulico, né, e também para reduzir o corte de geração renovável, né. Além disso, a gente gerou menos no Sul, também com o intuito de replecionar os reservatórios dessas regiões, né? E gerou um pouco mais no Sudeste, muito também para compensar, né, essa redução, mas também por causa das melhores condições, né, dos reservatórios do Sudeste, visto que são usinas que têm um armazenamento mais significativo, né? Sobre o despacho térmico, né, a gente teve apenas despacho no subsistema norte, né, conforme a gente já mencionou nos slides anteriores, devido à necessidade de geração por razão elétrica para atendimento à segurança né, no atendimento à região de Manaus, né, no decorrer da semana operativa. Então, teve despacho adicional de Mauá, despacho, né, extra modelo, né, por razão elétrica nas UTS Mauá 3 e Aparecida, né, complementando, né, o modelo também fez esse despacho, mas na programação final ele foi necessário um pouco mais para atendimento a esses limites. Aqui a gente traz o nosso gráfico, né, com um resumo, né, do despacho térmico por titulação. A gente teve um total de 5.014 megawatts médios de geração térmica, 69 megawatts médios a mais do que a semana anterior, sendo que 97% dessa geração foi de inflexibilidade, ordem de mérito representou 2%, razão elétrica 1% e unit commitment térmico também 1%. Aqui a gente traz o intercâmbio internacional, né? Intercâmbio a gente teve apenas com a Argentina, né? Esse azul mais claro, nos dias 4 e 5, que foi uma energia de devolução durante todo o dia, numa média de 790 megawatts médios, né? Dos 2 dias. O balanço, né? De geração e carga aqui, a gente, né, traz esses próximos 2 slides. E a gente pode notar que o subsistema Sudeste, ele tem um perfil importador de energia em todos os patamares de carga, né? E a geração é dimensionada para controle de nível em todas as usinas do Grande Paranaíba e Paraná. E a folga de potência monitorada acaba sendo alocada preferencialmente nessas usinas do Sudeste, né? Que tem maior variação de potência, né? E até em função da política energética. E o subsistema Sul teve um perfil importador de energia, principalmente no patamar de carga média, né? E a exploração da geração hidráulica foi limitada também à possibilidade de alocação na carga e as restrições dos fluxos, conforme os limites elétricos vigentes. No subsistema Nordeste, ele tem um perfil exportador de energia no período de carga média, né? Principalmente em função da geração eólica e solar, né? E a utilização do São Francisco, ele é feito para atendimento, né, às restrições de geração de restrições hidráulicas e também para necessidade de atendimento à ponta, né, dimensionada para atendimento à ponta de carga. O subsistema norte, ele é exportador de energia, né, em todos os patamares, né, a gente vê que é praticamente todo hidráulica, né, e exploração das gerações conforme disponibilidade energética, então, nos bacias, os rios Tocantins, Araguari, Jari e Xingu. A gente aqui está trazendo, né, a previsão de geração eólica do SIM para a próxima semana operativa. A gente vê uma redução bem significativa aí nos próximos dias, né, chegando
a patamares um pouco menores de 5.000 megawatts médios de geração hidráulica no dia 12, terça-feira. E vai sendo, a geração eólica vai sendo reduzida até terça-feira, depois ela volta a elevar, né, subindo para patamares ali próximo de 8,5, né, gigawatts médios, ficando com uma diferença em torno de 7,2 gigawatts médios entre o máximo e o mínimo da semana operativa. A política prevista, né, para o dia 9 a 15 de março, né, a política operativa seria de utilização dos recursos, então, das bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema e Paraná, conforme a necessidade de alocação na carga média pesada e para controle de nível, e exploração das usinas do Rio Madeira, né, da geração das usinas do Rio Madeira. No subsistema sul, exploração da geração hidráulica, né, principalmente para atendimento à carga média pesada, respeitando as restrições dos fluxos conforme limites éticos vigentes, né, e controle do nível dos reservatórios, principalmente os de menor regularização. Utilização do recurso da bacia do São Francisco dimensionado para a ponta de carga. Né, no norte, exploração da geração em função das disponibilidades energéticas nas usinas de Belo Monte e Tucuruí. Né, as demais, elas seguem uma tendência de estabilidade nas disponibilidades, então devem ser dimensionadas para atendimento à carga pesada e aos limites elétricos vigentes. E o atendimento à ponta de carga também a gente continua mantendo, né, a folga de potência monitorada alocada principalmente em usinas do subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Os informes, né? A gente destaca que a gente está, conforme, né, estabelecidos os procedimentos de rede, a gente está solicitando às agências a revisão dos dados atualmente cadastrados relativo à representação do Unit Commitment das usinas térmicas, né? Então, a gente pede, né, que essas informações sejam atualizadas e encaminhadas até dia 1º de abril, às 12 horas, né, para os e-mails dcem@ons.org.br e pdp@ons.org.br. E quaisquer dúvidas que surgirem podem também ser enviadas para esses mesmos e-mails. O atendimento à ponta, devido ao cenário energético do SIM, né, a gente acredita que há possibilidade, né, até em função da geração eólica prevista na baixa, que há possibilidade de despacho térmico adicional para o atendimento à ponta de carga para os dias úteis da próxima semana. E não há previsão de energia vertida turbinável. E era isso que a gente tinha para trazer para vocês. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigada. Luana, eu passo a palavra para você. Perfeito, Viviane, obrigada. Vamos ao intervalo. Em breve voltaremos com as respostas às questões enviadas pelo nosso chat. Obrigada mais uma vez. Boa tarde mais uma vez. Vamos responder agora algumas questões. Antes de passar para as perguntas, eu vou só fazer dizer um informe, né, que as próximas que serão encaminhadas podem ser encaminhadas para o nosso Fale Conosco, ok? Porque nós já encerramos a avaliação das perguntas que foram encaminhadas. Então, uma pergunta feita pelo André Duque, da Comerc. Vou ler, são duas, na verdade, é uma pergunta só, né? Porque são duas partes, né, André? Pessoal, boa tarde. Com relação ao estudo apresentado na última reunião do CMSE, foi divulgado em notícia no site do MME que os cenários de afluências considerados para março seriam de 49% Sudeste, Sul 64%, Nordeste 60%, Norte 61%, no caso inferior. E 61% Sudeste, 86% do Sul, 75% do Nordeste, 71% do Norte, no caso superior. A partir disso, foram feitos cenários para os próximos meses. Poderiam divulgar quais os cenários foram considerados e qual a metodologia utilizada para essa definição? Este cenário inferior de março, muito extremo e razoavelmente distante da previsão mais atual, da revisão 2 de março, não estaria indicando uma criticidade também extrema? Ana, te chamo para me ajudar na resposta, por favor, Ana. Boa tarde a todos. A metodologia dos estudos prospectivos apresentados no CMSE, ele considera os cenários de afluências obtidos a partir do uso do modelo hidrológico do SMAP-ONS, com as condições de solo, escoamentos atuais, considerando os cenários de previsão de precipitação dos modelos de SMWF e CFS. Para a composição desses cenários, a gente pode destacar aqui os seguintes períodos.
Até o 45º dia, a gente utiliza os cenários de previsão estendida do modelo SMWF, a partir das condições hidroenergéticas do SIM como um todo, dentre 101 cenários disponíveis. É realizada uma seleção de cenário inferior, que se aproxima ao percentil de 10% em termos de ENA de média para o período, e um cenário superior, que se aproxima de 75%, de percentil 75% para o mesmo critério. Do 46º dia até o final do horizonte, a gente utiliza rodadas de previsão de precipitação do modelo do CFS dos últimos 14 dias, de forma a obter um conjunto de 56 cenários, 14 dias por 4 rodadas por dia, né? A partir das condições hidroenergéticas do SIM, como um todo também, dentre esses 56 cenários disponíveis, é realizada a seleção de um cenário inferior, considerando o percentil também de 10%, em termos de armazenamentos do SIM, no final do horizonte, e um cenário superior, considerando o percentil de 75% para o mesmo critério. A gente ressalta que o SMWF inferior é acoplado ao CFS inferior também, e o mesmo vale para os cenários superiores. Quanto à publicação do estudo, a gente está avaliando aqui internamente ainda. Devolvo a palavra para você, Luana, fico disponível. Perfeito, Ana, obrigada. Vamos mais a uma pergunta do Renato Souza, da Treisner. Boa tarde. Já teve início a importação de energia da Venezuela? Se não, há alguma previsão de começar essa operação? E aí eu chamo a Priscila para me ajudar com a resposta. Por favor, Priscila. Oi, Luana, tudo bem? Oi, Renato, boa tarde. Respondendo aí a sua pergunta, os testes de integração ainda não foram realizados. Quando iniciados, né, eles vão precisar, né, eles devem se estender aí por 96 horas, né, para verificar as condições efetivas ali do desempenho desta interconexão, mas ainda não temos data, né, ainda não tem data prevista aí para esses testes, tá? Então é isso, Luana, devolvo a palavra para você. Perfeito, Priscila, obrigada. Temos mais algumas questões aqui, eu vou acoplar elas para que a Viviane me ajude com a resposta, ok? Primeiro, do Alessandro Dutra, da Petrobras. Boa tarde. A redução da vazão da cascata do Paraná implicará numa menor geração de quantos megawatts no SIM? A segunda pergunta, do Jackson, da Máxima Energia. Olá, obrigado pela resposta da pergunta anterior a respeito do despacho térmico adicional. Podem, por favor, detalhar um pouco os critérios para o uso desse despacho por razão elétrica? Mantêm-se os critérios discutidos no CMSE de janeiro, temperatura elevada, norte desfavorável, etc. Temos mais uma pergunta. Peraí, um segundinho. Do Alessandro Dutra, também da Petrobras. Boa tarde. Dada a expectativa da onda de calor e baixa geração eólica entre os dias 11 e 13 de março, o ONS vê a possibilidade de despacho térmico na ponta? Ainda poderemos contar com geração hidráulica na ordem de 88 gigawatts? Por favor, Vivi, me ajuda nas respostas. Obrigada, Luana. Obrigada pelas perguntas. Vou começar com o Alessandro. Obrigada, Alessandro. A primeira pergunta, né, do Alessandro foi sobre quantos megawatts, né, a gente perderia, né, com essa redução da vazão na cascata do Paraná. A gente não tem como afirmar, né, Alessandro, essa perda ela, vai depender né, do quanto que vai variar a efluência, de como vão estar os incrementais nesse trecho, né? A gente perde, né, com essa redução em potência, a gente vai reduzir a geração das usinas de Piauí e Primavera, e isso também vai afetar a disponibilidade de Itaipu, né? E dia a dia a gente vai acompanhar isso na programação diária, né? A gente não tem como afirmar um megawatt certinho. Né? Sobre a pergunta sobre o despacho térmico adicional, né? A gente, os critérios eles não mudam, né? A gente mantém os mesmos critérios, né? O despacho térmico por razão elétrica ele é dado para atendimento principalmente de potência, né? Atendimento à ponta de carga. A gente vai ter tendo o esgotamento dos recursos, né, a gente tem a liberdade de fazer o despacho térmico, né, por razão elétrica,
para atendimento aí à ponta de carga. Então, acaba que esses dias são os dias de temperatura elevada, né? E vão ser dias possivelmente de eólica também, né? Mais baixa, né? Que dessa forma já mais ou menos respondo também a outra pergunta do Alessandro, né? Que a gente tem uma expectativa de calor e baixa geração eólica entre os dias 11 e 13, então existe essa possibilidade desse despacho térmico adicional na ponta, né? E em função, né, disso, dessa baixa geração eólica e do calor. Mas a gente vai avaliar também dia a dia, né? Então a gente não tem como afirmar com certeza, até porque as previsões variam, né, muito, e então vai depender muito do que a gente tiver de previsão de carga e geração renovável. E sobre a questão de ainda poder contar com a geração hidráulica na ordem de 88 gigawatts, mais ou menos isso ainda nesses dias, né, de 11 a 13, a gente ainda provavelmente vai ter esse mais ou menos esse despacho, que mais ou menos o mesmo montante, né, de despacho hidráulico que estava nessas últimas semanas aí, vai se manter em torno desse valor. Acho que era isso, eu espero ter respondido as questões. Eu passo a palavra novamente para você, Luana. Perfeito, Vivi, obrigada. Antes de fazermos o encerramento, eu passo a palavra para Diana, para ela repetir o informe que foi feito no início da reunião, porque em função, né, que a gente sabe que durante a reunião vai entrando algumas pessoas, a gente acha que é importante reforçar novamente esse convite que nós temos a fazer. Por favor, Diana. Boa tarde novamente, pessoal. Então, aqui é só reforçando esse comunicado, né, que a gente deu logo no início da reunião. Dia 20 de março, na parte da tarde, a gente terá, então, o primeiro encontro com os agentes térmicos, o encontro da programação da operação, né, com os agentes. A gente está iniciando, então, os encontros que serão dedicados a maior comunicação e maior troca com os agentes ao longo desse ano. Então, esse encontro especificamente vai ser voltado para os agentes térmicos. Tem o principal como objetivo, né, abordar as principais interfaces entre os agentes de geração detentores de usinas térmicas com a área de programação da operação do ONS. Aqui nesse slide a gente tem aqui os temas do encontro e lembro que esse evento vai ser de formato híbrido. Então a gente vai ser no auditório do ONS presencialmente, mas também vai ser divulgado, também vai ser transmitido online. Nesse QR Code e nesse link também indicado aqui nesse slide, tem o direcionamento para a notícia que foi publicada no Sintegre, e na notícia do Sintegre tem o link para a inscrição do evento. Tanto a participação presencial quanto a participação online, elas precisam de inscrição. Então, a gente conta aí com a participação de todos que puderem, e ao longo aí desse ano a gente traz novidades relacionadas aos próximos encontros. E é isso, Luana, te passo a palavra de novo. Perfeito, Diana, obrigada. Então, agradecemos mais uma vez a participação de todos. Parabenizamos mais uma vez também a participação das mulheres, né, que estão aqui, né, na nossa equipe, né, a reunião toda formada, toda apresentada por mulheres, e parabenizamos também todas as outras mulheres que estão nos assistindo, né, que abrilhantam, né, e participam e abrilhantam ainda mais o nosso setor elétrico brasileiro. Até a próxima e boa tarde a todos.